Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 178 com Francisco Fortes, o Comandante Fortes, conhecido também como Chico Nassif. Piloto de linha aérea nos Estados Unidos, ele se tornou uma referência entre entusiastas da aviação e da simulação de voo, ao compartilhar de forma clara e didática os bastidores da profissão. Há mais de uma década, o Chico produz conteúdos e treinamentos online explicando procedimentos, aeronaves e situações reais de voo. Atualmente, ele pilota o jato Bombardier da família CRJ e também atua como instrutor de voo e criador de conteúdo, ajudando a formar e inspirar novos pilotos. Hoje, vamos conhecer a história do Chico e entender como é, na prática, a vida de quem literalmente vive nas nuvens. Fala, meu povo! Alô, Chico Nassif, tudo bem com Fala você? comigo, povo. Tranquilo com vocês? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão, Chico. Obrigado, Paulão. Tamo sempre junto. Para a gente iniciar a nossa conversa, Chico ou Francisco, vou te chamar de Chico, tá? Pode chamar de Chico. É mais fácil, é mais curto. Então tá bom. Ô Chico, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de onde você está falando. Eu, nesse momento, estou em Hollywood, né, em Miami. Não é Hollywood na Califórnia. É Aham. Hollywood, Miami. A minha base operacional hoje fica em New York, né, no aeroporto Elizabeth, em New Jersey. Ah, bacana. Então, pessoal, vamos começar hoje uma conversa aqui, então, uma conexão internacional. Belo Horizonte, Hollywood, Flórida. Uma região maravilhosa da Flórida, com praias incríveis, que eu pude aproveitar aí no ano passado. Chico, para começar então nossa conversa, eu gostaria que você contasse e compartilhasse um pouco como que nasceu a sua relação com a aviação, como que nasceu essa paixão e a vocação para seguir a carreira, né, como piloto de linha aérea. Tem alguém especial na sua família, no seu ambiente de amigos que te influenciou? Alguma situação na infância que, enfim, se morava perto do aeroporto, tinha alguém da aviação. O que que você pode contar assim do Chico Garoto, Chiquinho ainda? A minha paixão por aviação, ela nasceu. Eu lembro até hoje, eu estava na casa da minha avó, era muito pequeno, mas ali despertou minha paixão, vendo um Eletra da Ponte Aérea passando em cima, eu olhei aquele narigão, aquele avião, é isso que eu quero para mim. E minha mãe ficava brava comigo, as gramáticas de antigamente eram gramáticas grandes assim, e eu fazia storyboard, eu ficava desenhando aviãozinho pousar e decolar, ficava passando as páginas, aviãozinho subia e descia. Desde aquele dia que eu vi o Eletra passando, se tornou uma paixão na minha vida. Olha, isso em que cidade? Você estava no No Rio Rio? de Janeiro, no Rio de Janeiro. Eu sou Então, natural do Rio. a sua avó morava em que região da cidade ali no Rio que o Eletra passava ali pertinho ali? Devia estar Ah, passando baixo ali, hein? ele até que tava passando alto. Ela morava ali no centro. É, ele passou alto ali, decolando. Eu só vi ele passar. Eu falei, essa aqui é minha paixão. É isso que eu quero. E desde pequeno, avião pra mim sempre foi uma paixão, cara, um mistério. Sempre gostei de ler muito sobre aviação, fui me inteirando. Aí vieram os simuladores, Microsoft Flight 95, os computadores aqueles 233, 266, que mas começamos ali e aí foi se dando origem. E hoje em dia já se vão anos e anos aí de. De aviação. E aí eu queria exatamente também entender, Chico, como é que foi então assim? Você tinha esse desejo, essa paixão pela aviação, mas como é que você trilhou esse caminho para iniciar a formação? E assim, quais foram os seus primeiros passos? O inglês também é importante na sua vida profissional, que hoje você está já há alguns anos fora do país, tudo. Enfim, o que que você pode contar assim desses primeiros passos para a formação? Primeiros passos para a formação, no Brasil é procurar uma boa escola de aviação, tá?
Uma boa escola de aviação, quando a gente fala uma boa escola de aviação, não é aquela escola que tem, nome aqui, nome naquela cidade, não. Eu vejo uma boa escola de aviação, uma escola que tem uma boa linha de voo, tem a possibilidade de você ter disponibilidade de avião para você quando você puder ir fazer suas horas, que hoje em dia a gente tem que trabalhar e pagar as horas e voar quando puder. Então, você pega uma escola e às vezes não tem uma quantidade grande de avião, você não vai conseguir fazer suas horas. Infelizmente, não desmerecendo as escolas menores, mas se Uhum. você quer realmente crescer na profissão, você precisa fazer isso o mais rápido possível. Então, procure uma escola que tenha uma boa linha de voo, né, como a gente chama, tem um bom histórico de manutenção, isso é muito importante também, né, porque é a sua segurança. E se dedicar bastante. A aviação, eu falei para meu filho quando meu filho começou na aviação, e eu falo para todo mundo, a aviação é uma das profissões que você estuda, morre estudando, começa estudando e vai aposentar estudando porque ela está em grande evolução. Todo dia tem uma coisa nova, uma coisa diferente, é um procedimento novo. E você vai para a linha aérea, dependendo da empresa que você entre, por exemplo, aqui na minha empresa, a cada 6 meses eu vou para o simulador. Aham. Então, a cada 6 meses eu tenho que me preparar para ir para o simulador estudando, que eu vou ser sabatinado. Então, é morrer estudando. Tem que gostar de estudar. Ô Chico, e eu queria saber o seguinte, no Brasil, qual foi a sua escola que você fez a sua formação, né, como piloto privado, aí vai passando todas as etapas. Foi algum lugar ou você passou por Eu diferentes passei por escolas? diferentes lugares. E vim para a primeira vez nos Estados Unidos em 2005, 2006, para fazer, eu vim para fazer convalidação de carteira, mas na época era mais fácil eu fazer do PP, começar tudo de novo do zero, para as carteiras da FAA, do que convalidar. Então, quando eu vim para cá, eu fiz tudo do zero, fiz PP, PP, IFR, PC Multi, e aí voltei para o Brasil. Entendi. Então toda a sua formação como piloto praticamente já foi toda nos Estados Unidos. Foi toda aqui. Eu tinha as carteiras brasileiras quando eu vim para cá, a primeira Tá? vez, eu vim para convalidar. Mas aí na época, porque quando você convalida a licença, ainda existe hoje, tá? E às vezes as pessoas vêm para cá, às vezes desinformadas, né? Quando você chega aqui, sua carteira brasileira, se você vem convalidar a licença, hoje a FAA ela ainda convalida em alguns lugares o PC, né? Normalmente ela só convalida o PP, o PLA não é convalidado, você convalida o teu PC. Só que você convalidar o teu PC, a sua carteira americana fica amarrada à sua carteira brasileira. Então, e aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil que você tem mono e FR multi vencendo todo ano, aqui não. Aqui essas carteiras, aqui não, isso não vence. Então, se você convalidar a carteira, venceu o teu CMA, venceu o seu multi, mono e FR, automaticamente a sua carteira americana ela vence. Você tem que comunicar a FA. Se você, você pode continuar voando sem comunicar. Porém, a FAA, a hora que descobrir, como a mão americana às vezes ela é pesada quando ela quer. Ó, é uma dica aqui importante. Já começamos aqui com orientações aqui importantes aqui na formação. E nos Estados Unidos, né, Chico, a cultura da aviação, ela é muito forte, né? É Sim. um país onde se voa muito, existe uma paixão pela aviação, todo canto tem avião, tem aeroporto, tudo. Então, quer dizer, de certa forma, também fazer toda essa revalidação aí, todo o processo, vai, tudo. Aí também deve ter sido um momento bem especial, assim, prazeroso, né? De também conseguir voar bastante, né? Foi uma grande escola, né? Eu aprendi. Você perguntou do inglês. Eu, quando vim para cá a primeira vez, o meu inglês era inglês do colégio, aquele inglês de ginasial, The Books Lógico. on the Table. Né? E quando eu resolvi vir fazer minhas carteiras americanas, eu, nossa, eu me dedicar um pouquinho mais, então eu comecei a assistir filmes sem legenda, comecei a tentar traduzir música, e ouvindo música em inglês, ficar traduzindo. É isso, isso. Aí eu ia lá, botava, olhava. Não tinha muita internet disponível na época, 2005, a internet ainda estava ali começando a bombar, nem não era tão fácil acesso. Eu, mas comecei a me dedicar um pouco mais. Hoje em dia, já foi. Então você ainda não estava com o inglês tão afiado. Como é que você Não. entendia lá o centro de controle lá, o ATC? Porque, meu, complicado, hein? Se já, assim, se já compreendendo a língua já é difícil, assim, né? Dependendo do.
entender o que o cara tava dizendo, Uhum. com um misunderstand também fica mais complicado Aí ainda, né? tem um grande truque, porque na aviação, na fonia, é basicamente é um roteiro que a gente vai seguir. É óbvio que as coisas às vezes podem sair do controle, como aconteceu comigo na minha formação no primeiro voo solo, né? É engraçado, eu saí pro voo solo e um avião entrou no traffic pattern errado em cima de mim, eu perdido, comecei a dar um 360, a torre mandou dar 360, eu entendi o 360, eu sei que eu tenho que ir pro 360 pela esquerda, que é o traffic pattern, então eu vou por aqui. Outro avião em cima de mim, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Nossa, Chico. Mas na aviação, assim, o pessoal acha meio complicado. Nossa, por exemplo, semana passada em Nova York eu era o número 86 na fila de decolagem. Nossa, 86. E às vezes se aproximando, você é o número 100. Você pega uma sequência ali no horário busy, você tem ali, você entra num sequenciamento muito grande. Só que assim, existem o que eu falo para todo mundo, às vezes existem uns truques, né? A primeira coisa é ficar atento à sua matrícula, ao número do seu voo, né? No meu caso é número de voo, né? Que a gente usa o call sign é Lindenberg, né? Em homenagem ao Lindenberg que cruzou o Atlântico no Ah, monomotor e o número do voo. Então eu fico, aquilo é o primeiro truque. Tá voando um Papa Tango, um Papa Papa, alguma coisa do gênero, ou um November, veio fazer as carteiras aqui. Primeira coisa é a sua matrícula. Essa você tem que ter na tua cabeça, porque ele vai falar com você. Primeira coisa que ele vai falar é a sua matrícula. E o que vem na sequência são comandos básicos. Se eu sei que eu estou taxiando, vou pedir para decolar, ele vai me dar uma instrução de táxi. Então eu já estou pronto para anotar aquela instrução de táxi. Quando eu chegar no ponto de espera, a torre não vai falar muita coisa. Ou ela vai falar para mim manter o ponto de espera e aguardar, né? Ou ela vai falar para mim a linha e decola, a linha ou espere. Então na aviação se torna coisa assim, é prático. É claro que às vezes como eu digo, às vezes eles cospem a informação na tua cabeça. Mas se você ficar atento, né, usar aqui o ponto de espera, não tem como ele passar uma outra coisa para eu fazer. É só sim. alinhar e decolar ou esperar. Uhum, perfeito, Então perfeito. você vai usando vai adquirindo conhecimento nas fases do voo e você consegue antecipar mais ou menos o que o controle vai fazer. Claro, como aconteceu comigo, as coisas às vezes fogem do controle e você tem que às vezes conversar e falar alguma outra coisa. Aí você tem que realmente botar o inglês ali em prática e exercer ali a língua inglesa. Mas normalmente durante a instrução não acontece muito. Ah, que legal. Francisco, Chico, e ainda sobre o período da formação, queria saber qual aeronave que você mais voou nesse período de instrução, né, de formação? Foi o Cessninha, um 72, um 52, ou era alguma outra aeronave? E saber se foi na Flórida também essa sua formação. Uhum. Aqui nos Estados Unidos eu me formei aqui na Flórida, né, em Daytona Beach. E a aeronave que eu mais voei na época foi o Cessna 152, que a gente alugava para fazer hora quando eu tirei privado. Aqui o aluguel na época eu pagava, se não me engano, era US$ 70 na hora, com um tanque cheio já. Era Nossa. muito barato, então a gente alugava avião e saía voando feito doido. A gente alugou, não tinha que fazer final de semana, a gente alugou o avião na quinta-feira à noite, fomos até o Texas e voltamos, né, de Cessna 152. E foi o Cessna 152, mas a minha formação foi no Cessna 172, Tá. aqui nos Estados Unidos, E voando aí em Daytona, pô, nessa região aí também voando em Daytona, na região maravilhosa. da Flórida. Né, essa região maravilhosa, claro que deve ter muita atenção com a questão meteorológica, né? Porque você, carioca, né, conhece também bem esse ambiente de praia e tudo, mudança de clima rápido, mas que visual, hein? Que visual, hein, para pilotar. O visual aqui, voando na Flórida, ele é muito bonito. Tem lugares muito bonitos nos Estados Unidos, a costa oeste, a Califórnia de Los Angeles, São Francisco é lindo, mas nada se compara à Flórida. Eu falo que a Flórida ela é um misto. Aqui, a região mais do sul da Flórida, você lembra um pouco mais do Rio de Janeiro, aquela coisa acalorada. Aí você sobe um pouquinho mais para o centro, ali perto de Orlando, vai para o norte, Tallahassee, Jacksonville, lembra um pouco mais São Paulo ali, aquela coisa mais agitada um Hum. pouco. Então eu comparo muito a Flórida, eu falo, isso aqui é meu pequeno My Little Brazil, aqui é meu pequeno Brasil, né? Que legal, que legal. Ah, então muitos voos pela Flórida aí do período da formação, mas eu sei que você também passou por companhia aérea aqui no Brasil, né?
Você passou Passei. pela Gol, né? Voou no 737. Me conta um pouquinho dessa sua vivência aqui também no Brasil. Quais são as suas experiências de voos e aeronaves? E enquanto isso, Chico, eu vou pedir licença para compartilhar com a audiência um pouquinho do seu Instagram e do YouTube, que enquanto o Chico vai falando, a gente vai assistir aqui uma aproximação Claro, aqui em fica Santos bom. Dumont aqui, já convidando toda a audiência para. Ó, você tá vendo aqui, ó. Vamos aqui, ó. Enquanto o Chico vai falando isso aqui, é do canal do Chico. Aqui, ele aqui aproximando aqui no Santos Dumont. Então, conta um pouquinho do seu histórico de aviação aqui no Brasil. No Brasil, eu voei muito tempo, eu fiz muito passeio, voo turístico, fiz fotogrametria. Aí voei na Amazonaves durante bastante tempo também, Amazonaves, um táxi aéreo no Amazonas. Fui para um outro Ó, táxi aéreo também na região da Amazônia, né? Então eu voava Corisco, na Amazônia eu voei Sêneca, voava muito Caravan, o Bandeirante, Caravan Anfíbio, Turbo Commander, Xingu. E depois eu fui para Gol, saí da Manaus Aerotáxi, fui para Gol Linhas Aéreas em São Paulo. Fiquei na Gol durante bastante tempo. Saí da Gol, fui voar o jato executivo, né? ó, Comecei a voar jatos executivos no Brasil e voei alguns jatos diferentes, Linha 35, voei o Westwind, que é esse da filmagem, estou pousando o Westwind em Santos Dumont. Voei Falcon 50, Citation 2, uma série de aeronaves aí pelo Brasil afora. E uau, era bem divertido, gostava muito. Mas aí a aviação executiva foi ficando complicada no Brasil e a gente tinha planos e vontade de voltar para os Estados Unidos, como eu falei, em 2005 eu já tinha vindo para cá, né, fazer minhas carteiras americanas e nós tínhamos vontade já de se mudar, de nos mudarmos aqui para os Estados Unidos. E apareceu a oportunidade, eu apliquei, né? Fiz o processo seletivo aqui, fiz o processo para Green Card e e vim para cá. e Aí aqui tá. nos Estados Unidos, eu vim pela Silver Airways, voava até, na época era o Saab 340, mas Uhum, foi durante a pandemia, logo na pandemia, e acabei indo, logo depois da pandemia, voar na Piedmont, né, que é American Eagle, voava o Embraer 145, o RJ. E depois eu saí, agora eu tô na GoJet, que é a United Express, né, voando pela perfeito. bandeira da United. Perfeito. Voando os Bombardier CRJ. Bombardier CRJ 550. Ô, Chico, desse rápido relato que você deu, tô contabilizando aí já umas 10 aeronaves diferentes aí que você comandou. 14 ao todo. 14 ao todo? Caramba! E aí a dúvida que eu tenho, que deve ser a curiosidade também da audiência, os que não são pilotos, né? Para cada avião você precisa ter um treinamento específico ou é categoria de aeronave? Explica um pouquinho isso, porque assim, quer dizer, como você falou do estudo lá no início da conversa, né? Quer dizer, para cada cockpit que você entrou, você estudou muito aquilo para poder, né? Porque embora imagino que as funções, né, é, motores e tal, não sei o quê, flap e tal, todas as aeronaves têm que ter, mas cada um no seu, na sua posição, no seu jeito, na sua alavanca, uma puxa para cá, outra puxa para lá, eu não sei. Tô te perguntando, como é que é essa? Para cada aeronave precisa uma carteira específica? Como é que funciona? Então, né, a gente tem dois tipos, né? A gente tem aeronaves classe, por exemplo, o Caravan, é um avião classe, o Turbo Commander é um avião tipo, já é diferente, ele requer um curso específico. Então depende muito da categoria, né, de cada avião. Mas aviões tipo, né? Na época que eu comecei a voar Caravan, ele ainda era tipo. O Caravan, para quem não sabe, no Brasil ele foi tipo durante muito tempo, o Charlie Hum, 208, porque era uhum, motor a turbina, a ANAC ainda estava naquele, ó, nascendo. Então, nossa, Caravan é tipo. Depois tiraram, o Caravan virou classe. Então, o Caravan é um avião que você não precisa ter um curso específico para voar, ele é um avião monomotor.
Citation requer um curso específico, você tem que fazer treinamento em simulador. West Wind, todas, a gente chama aeronaves maiores um pouco, esses aviões a reação, né, a jato, eles são aviões tipo, que você requer uma carteira, você tem que fazer um treinamento específico. Infelizmente, no Brasil, não existem simuladores de avião executivo. A gente tem algumas empresas como a faculdade da Azul, o treinamento da Azul, a CAI no Brasil, tinha uma outra empresa assim, alguma coisa assim, sim, Simulators, alguma coisa que a Gol usou muito Isso. tempo, né, Uhum. que ela ficava, Simmers, acho que era Simmers, se não me engano, faz tempo. E eles tinham simuladores específicos para empresas brasileiras que operavam aí no Brasil, né, o Airbus, o Boeing, a Embraer, mas jato executivo não tem no Brasil, então a gente tinha que vir fazer aqui fora os cursos de Citation, Falcon, West Wind, todos foram feitos aqui nos Estados Unidos. Mas toda Uau. aeronave, a gente chama de aeronave tipo, né? Então, os jatos comerciais hoje, todo piloto passa por um treinamento rigoroso, né? Tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Eu não vou falar que aqui é melhor ou aí no Brasil é melhor. O treinamento é rigoroso em ambos os lugares, a gente sofre um treinamento bastante. Claro que depende de empresa para empresa, né? Como a gente está conversando aqui, por exemplo, na empresa, a cada 6 meses eu tenho que ir ao simulador para executar procedimento, para treinar coisas que a gente não pode ver no dia a dia. E aí que entra uma coisa minha que me ajudou bastante. Você está mostrando a Uhum. imagem até do simulador, né? Isso. E eu usei esse simulador do CRJ quando eu fiz a transição de empresa da American para a United, para o United Group, que eu vim Isso. voar o CRJ. Eu usei muito meu Flight Simulator e treinei muito no simulador, no CRJ, nesse simulador que está aí. Me ajudou muito na transição, nos flows que a gente chama, né? E como você falou, cada aeronave ela tem uma variação uma velocidade de flap diferente, ela tem limitações diferentes, né? Tempo de acionamento, combustível, limitação para baixar trem, subir trem, usar o flap, diferentes números de flap. Então, tudo isso a gente vai memorizando e vai guardando na cabeça. Então isso que eu ia perguntar, tem que memorizar mesmo, né? Tem que ser assim, tem que ter uma memória, e tem que ter o reflexo também da onde estão os- o, o botão X, Y, né? Você acaba tendo que. Porque é o homem e a máquina ali, né? É, Você tra- numa aproximação ali, você trazendo o bichão, assim, que nem meu pai falava, É, a gen- trazendo. é, é mais ou menos isso. A gente acaba memorizando, a gente tem que saber algumas posições, algumas coisas já onde estão, né? Então a gente sabe olhando só. E o curioso é que se você pegar o painel de um Boeing, de um CRJ, de um Airbus, de um Embraer, eles têm mais ou menos a mesma concepção. Tá? Você vai estar sempre o painel elétrico no lado esquerdo do overhead, no central está ali o combustível e na direita a parte pneumática. Eles fazem mais ou menos isso, que é para Uhum. facilitar mais a transição de pilotos, a familiarização. Então, as pessoas sabem ali naquelas posições mais ou menos onde estão. Dificilmente uma aeronave comercial sai dessa filosofia de posicionamento. Então isso ajuda e facilita muito a nossa vida. Porque inclusive a área de treinamentos das companhias aéreas, né, é um custo elevadíssimo, né? Porque é o tempo de um profissional em solo se capacitando para poder operar a aeronave. Então também não pode ser uma coisa que seja tão assim, claro que é muito rigoroso, mas que ela tem que ter vamos dizer, uma lógica em comum entre as É, aeronaves, né? uma lógica é mais ou menos isso, então a gente poupa um pouco de tempo. Inclusive, assim, por exemplo, aqui na empresa, normalmente aqui nos Estados Unidos, os cursos duram 3 meses, né? A duração no Brasil, acho que também eu levei isso na Gol, levei 3 meses também. Né? E a gente vai aprender, começa falando sobre a empresa, a primeira 2 semanas é só sobre a empresa, manuais. Aí a segunda semana a gente começa a aprender os sistemas do avião, cada sistema que a gente tem que saber as limitações, né? Que a gente tem que ter memorizado, quais velocidades que eu posso usar, limites de pouso, os pesos para pouso, decolagem, peso de rampa, o quanto eu posso fazer a carga, carregar o avião, ele parado no gate, existe um peso específico para isso. Ah, Então, uma série de coisas você tem que memorizar. Procedimento de emergência, se isso aqui acontecer, se aquilo acontecer. Existem alguns itens dentro do checklist que eles são que a gente chama de memory items, que são itens que você tem que executar de memória. Então, o fogo no motor. Por exemplo, no CRJ, o fogo no motor ele não é memory item. No 737,
ele é memory item. Eu tenho um item para executar de memória para fazer sem ler o checklist. Eu executo e peço checklist. No É, CRJ é diferente. Peço e faço procedimento lendo checklist. Tudo isso a gente vai aprendendo durante e vai e, armazenando na cabeça. e uma dúvida, esse treinamento e essas provas em simulador, quer dizer, você aplica isso em simulador, mas também existe uma prova escrita também, ou não é tão relevante escrever, porque no A- caso você está pilotando ali. Que... Aqui nos Estados Unidos tem, tá? As empresas, aqui nos Estados Unidos, independente de você fazer o PP, PC e FR, vai para a empresa, aqui a gente tem, você tem as provas físicas, né, as provas escritas. Normalmente é múltipla escolha, né, que eles vão te dar algumas coisas. Você tem, após isso, no último dia de treinamento, você tem o que a gente chama do oral exam, do exame oral, né, que ele pode variar, depende muito. Tem exames que vão, um exame pode durar até, eu conheço casos que um dos exames foram 3 dias de exame durante a formação, dividido em 3 dias. A minha prova do CRJ, eu entrei no simulador às 9 da manhã, fui sair do simulador quase 6 da tarde. Né? A prova oral foram 4 horas de prova oral. A prova escrita, a gente vai para a prova oral, onde a gente senta com o checador, ele começa a te perguntar um monte de coisa do avião. Como aqui na empresa estava entrando como o que a gente chama de DAC, Direct Entry Captain, que é entrar direto como comandante na empresa, então a gente tem um treinamento mais rigoroso, eles cobram mais da gente. Então a gente Hum, sentava num painel de papel assim, ele perguntava, apontava o computador laser. Esse switch aqui faz o quê? E se ele derrubar ele agora, o que que acontece? Eu tinha que explicar para ele, falar o porquê, babá, babá. Então foi uma prova que durou 4 horas de prova oral, 4, 5 horas de prova oral. Ele pergunta, sabatinando você sobre o avião, nossa. e aí você vai para o simulador, fazer a prova de Aham. voo no simulador. E no simulador eu falo para todo mundo, simulador você nunca chega no destino, tá? Não se preocupem, o piloto quando vai para um simulador de treinamento, ele não chega no destino, mas é intencional, porque nós temos que treinar essas panes que nós não temos no avião todos os dias, graças ao bom Deus, né? Então é onde a gente pode praticar e se houver uma pane no real, a gente vai saber como resolver ali, porque a gente treina aquilo, a gente cria memória muscular para essa situação. Então, assim, você ligou o motor, já pegou fogo. Aí volta de novo. Inicia o táxi, pneu estourou. Aí vai Aham. decolar, o motor pega fogo, uma porta abre. E vários É cenários, só né? isso. São várias Tem vários situações, cenários. cenários, e aí você é avaliado pela forma como você está conduzindo como você reagiu àquele, o tempo de reação também, imagino, ou também, Uhum. né? Imagino que deve ser considerado, né? Então é sob pressão mesmo, né? Sob É sob pressão. pressão. É sob pressão, porque assim, a gente tem que seguir o procedimento, né, os procedimentos da empresa e da aeronave. Então a gente tem ordem para fazer a coisa, a gente tem uma coisa certinha para estar fazendo cada coisa. Ah, eu tive um motor estourou depois da V1, né? A V1 é a velocidade que a gente vai fazer, aqui a gente tem, a que a gente chama de ah, VE, V1, Rotate e Uhum. V2. A V1 é aquela velocidade que a gente alcança, que ela é calculada, a gente calcula, mas basicamente é a velocidade que a gente não aborta mais. Aconteça o que acontecer, passou daquele número específico, o avião tem que decolar. Perdeu a asa. Rapaz, Nossa. não interessa, bota o braço para fora, faz a asa com a mão ali, ele tem que sair do chão, porque você não consegue mais parar na pista, né? E esse é o legal da coisa, porque a gente vai trabalhando em cima disso, a gente vai fazendo isso. Então, assim, já aconteceu comigo, pane, emergências após a V1, tive que decolar a mão Olha no motor e só, no simulador a gente vê muito isso, né? olha só, Inclusive, recentemente tive uma emergência meio punk, né? O olha. cabo de voo arrebentou, saiu o relatório agora. Tive um cabo Olha. de voo arrebentado no pouso, travando as duas colunas do manche, mas treinamento, existe um procedimento para isso que a gente faz, e o avião pousou em segurança. Estou aqui hoje com vocês aqui conversando. E tudo graças ao treinamento. E também uma dúvida que eu tenho, Chico, é o seguinte: quer dizer, você falou, a aeronave ela tem um envelope, né, de voo, né, que são Uhum. os máximos, mínimos, tal, um padrão. E também cada companhia aérea também estabelece os seus envelopes dentro daquela aeronave. A dúvida é, existe muita diferença entre
os envelopes entre as próprias companhias é muito destoante ou não? Porque porque assim, como passageiro, a gente já ouvia assim alguma situação de cancelou o voo. Mas por questão meteorológica. E aí, ó, mas a companhia, a aeronave até poderia pousar numa situação, mas aquele teto foge do envelope padrão da companhia aérea, né? Tá da certo, né, eu companhia. falar isso? Tá Mas certo, existe é muita certo você falar. diferença? Uhum. Eu vou dar um exemplo prático, por exemplo, no 737, a velocidade de extensão pela Boeing, a velocidade de extensão do flap, para você começar a estender o flap, né, é 250 nós. Mas a Gol Linhas Aéreas, para preservar a estrutura física, a integridade física, porque às vezes se eu der um flap a 250, eu vou estar danificando, porque eu estou operando no limite. Então, para se precaver, o que que a Gol faz? Ela vai e reduz e bota o limite sendo 230. Mas o avião permite 250, mas a empresa é mais conservadora. O teto para pouso, a visibilidade é de 1.000, mas a empresa fala, não, a minha visibilidade é 1.500 porque eu não quero aumentar as chances de risco nessa situação. A empresa pode fazer alterações desde que seja mais conservadora do que a própria fabricante da aeronave É ou isso, exato. regulamentação. A gente fala o seguinte, hoje em dia os pilotos, muitos pilotos vão ficar bravos comigo quando eu falar isso, mas a gente está ali para gerenciar o sistema, né? O glamour da aviação na época do Denis Tavares, DC-3, DC-6, o Eletra, né? Que você tinha ali a ponte aérea luxuosa. Nossa, hoje em dia a gente gerencia o sistema. A gente nada mais é do que gerenciar o sistema. Óbvio, estamos ali treinados para, quando precisar a situação, a gente executar o procedimento, né, em emergência. Mas a gente hoje em dia gerencia o sistema de forma que a gente consiga chegar de A para B da forma mais segura possível. Ô Chico, eu tenho também uma dúvida, saber qual foi a aeronave durante o período de carreira que você mais operou? Teve alguma em especial que você ficou mais tempo? O É, 737, passei, foram 8 anos e meio de Gol, né? olha aqui, ó. Então, acho que o 737, o meu tá aqui atrás. O Ah, 737 foi, acho que o que eu mais operei. Depois tá seguido do CRJ. Não, depois foi o Westwind. O Westwind jato executivo, acho que foi o mais voei. Né, eu voei para tá. alguns artistas no Brasil. Foi um ano Olha, muito bom. Eu fui olha, 1 ano e meio piloto da Marília Mendonça. E foi olha, a última pessoa para que eu trabalhei no Brasil antes de vir para cá. olha. E voando na aeronave Westwind, Westwind, olha. Então rodou o Brasilzão todo aí. o Brasil todo. Olha. Ô Chico, e esse avião aqui, esse 737, eu sou apaixonado por ele. Eu já Somos estive, dois. eu sou apaixonado, eu já estive algumas vezes lá no hangar de manutenção da Gol, cobrindo pela revista Flap. Já estive lá no centro de treinamento de pilotos, lá no simulador de voo também do 737 duas vezes com os comandantes lá, arremeti em Ó, Guarulhos, o 737 do simulador, né? Claro. Mas assim, eu sou apaixonado por esse avião. Por isso que eu separei aqui, eu tenho ele aqui bonitinho, que somos dois. eu sabia que. E você, no 737 você foi para o comando também. Quantas horas? Você tem isso dividido por aeronave, horas de voo? Tem essa ideia disso? Como é que A faz gente essa tem um conta, logbook. Chico? Eu Hum, tenho um logbook, eu uso o logbook eletrônico no telefone celular, né? uhum. Então, dá para fazer. Mas hoje, atualmente, eu estou acumulando 12.600 horas de voo, né, no total. E, se não me engano, são 5 mil, quase 10, 6.000 horas de voo no 737 e por aí vai. O resto foi diversificado em várias naves. Hoje no CRJ, com 2 anos de empresa, eu tô com 1.600 horas. Nossa, Aqui a gente está uau. voando bastante. Ô, Chico, e aqui no Brasil, né, se fala muito sobre. São 100 horas por mês, certo? Que pode voar no Brasil, ou Uhum. são 100 ou 80, não tenho certeza. A regulamentação não dá, mas acho que isso agora está em 80. 80, né? Se não me Como engano, no é? Brasil está em 80.
Como é nos Estados Unidos? Existe também um limite mês? Como que funciona? Aqui a gente tem o que a gente chama do FAR 117, né? Que ele traz a regulamentação. Aqui a gente pode voar 100 horas, né, no mês, fazer 100 horas, 102 horas, na verdade. Né? E você tem as horas trimestrais, semestrais e anuais, que eu não posso passar de 1.012 horas no ano. Ah, Aqui nos Estados Unidos, a gente, por exemplo, a jornada de trabalho é diferente do Brasil. Aqui, a nossa jornada, ela varia muito de acordo com a hora da apresentação e com o número de pernas que eu tenho, né, no dia. Então, por exemplo, teve esse mês passado, mês de programação, inclusive, eu fiz 17 horas de jornada, né, que foram as 15 horas legalizadas pelo FAR, né, que FAR, para que eu falo FAR, mas o FAR é a regulamentação americana, né, um livrão deste tamanho, cheio de regulamentação, que a gente chama de FAR. E eu fiz 17 horas, por quê? Porque estava com a meteorologia muito ruim, teve uma nevasca em Buffalo, nevasca, foi 2 semanas atrás, uma nevasca pesada que teve em Nova York, vocês viram nos noticiários, uhum, e eu acabei tendo que estender, né, que a gente chama de fazer a extensão para a empresa, e eu trabalhei nesse dia 17 horas seguidas. E aqui a regulamentação de descanso é diferente do Brasil. Aqui no hum, Brasil, era na época que eu estava no Brasil, 12 horas consecutivas, de acordo com o meu número de horas de trabalhadas. Aqui são 10 horas de hotel, né? Só que essas 10 horas elas contam 30 minutos depois que eu corto o motor para 30 uhum, minutos que eu tenho que acionar o motor. Então, intervalo de 10 horas. Só que nesse intervalo de 10 horas, a gente tem o deslocamento da aeronave até a van para ir para o hotel. A chegada no hotel, faz check-in, sobe para o quarto, toma banho, janta e dorme. Você já tem só 8 horas de descanso ou 7 horas de descanso. Se você for rápido, você tem 8. Caramba, Chico, é na ponta do lápis mesmo, hein? É Tem na que ponta do ser. lápis. Uau, eu não sabia que era assim, tão apertado assim. Mas isso quer dizer, vão ter dias que vai ter uma abertura maior aí desse tempo de descanso ou não? É sistematicamente na sua semana de voo, vai ser sempre essas 10 horas assim. Depende muito, né, de como esteja, digamos assim, a situação meteorológica. Hoje, aqui nos Estados Unidos, as empresas contam com uma falta de pilotos muito grande, tá? Acho que eu posso citar as empresas de contratações. A American está contratando para esse ano são 1.500 pilotos, a United está contratando 1.500 pilotos, a Delta precisa de mais 800 pilotos, a Southwest vai abrir contratação de 500 pilotos agora. Aqui na minha empresa, na GoJet, a gente está com uma falta de comandantes muito grande. Então, assim, eles estão puxando a gente para o limite da escala porque não tem como cobrir, entendeu? Uhum, Porque não tem piloto suficiente. Então, a gente está entendi. trabalhando esses meses assim no fio da navalha, entendeu? Uau. Uau! Mas ao mesmo tempo também, né? Depois de ter passado por uma época de pandemia, né? Tão difícil, tudo, um momento de recuperação aí, né? Refazer o caixa, de, Fazer caixa, a gerente gosta do final do mês. é, tem bastante voo, né? E as pessoas, enfim, precisam voar, né? E você na aviação regional, e aí que eu vou compartilhar para mostrar algumas imagens da aeronave que o Chico está voando atualmente, que é da família Bombardier CRJ. Você faz os voos regionais, né? O que você podia Regionais. explicar um pouquinho para a nossa audiência aqui? O que são os voos regionais, né? Para quem não sabe, e contar um pouquinho dessa aeronave que você opera. E aí também eu vou mostrando um pouco do seu Instagram, porque quem tiver mais curiosidade pode ver lá o Instagram do Chico. No Brasil a gente não tem muito a cultura da aviação regional, diferente daqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito grande e tem várias cidadezinhas pequenas. Então a função da aviação regional das empresas, né, com as regionais dela, é ligar essas cidades menores, onde não tem um volume muito grande de passageiros que requeira um avião 737 ou um Airbus, e para levar para os grandes hubs, para os grandes aeroportos. Então, como eu falei, minha base é New Jersey, né? É New York, que é um dos maiores hubs da United. Né? O maior hub fica em Houston, o segundo maior fica em New York. A gente tem New vários York. voos lá. Então, assim, a minha aviação é ir para essas cidades menores, por exemplo, a gente vai para Rochester,
que fica no próprio estado de Nova York. A gente vai para Ottawa, no Canadá, que é um voo mais curto. Tem voos que no nosso maior voo hoje que está em 2 horas, que é Nova York, se não me engano, eu não lembro o destino, mas é um voo de 2 horas e meia, nosso voo mais longo. Né? Mas Tá, assim, a gente está sempre ligando as cidades pequenas, Greensboro, ah, cidades, basicamente cidades pequenas, para os aeroportos grandes, e dali o passageiro embarca para o voo internacional, embarca para uma outra localidade, vou para São Francisco, vou para Miami. Então a gente tem que trazer esse pessoal e levar de volta para cidades pequenas. Então essa é a aviação regional. E ultimamente meu avião tem saído o CRJ 550, ele é o CRJ 700, é o mesmo avião, mesmo tá. motor, mesmo dimensão, não tem diferença. A diferença é interna, né? No meu Instagram, quem me segue, quem não me segue ainda pode seguir lá, vai ver, eu sempre falo sobre isso. Em vez de Aqui. assento, ele é feito para 70. O CRJ, o 700, ele leva 70 passageiros. O nosso leva apenas 50, que nós colocamos vários gabinetes. A empresa tem gabinetes, né, armários, onde o passageiro pode botar a mala de mão, e com isso também gerou mais espaço entre as pernas. Então, a configuração do CRJ hoje do 550, ela está configurada para 50 passageiros, né? A gente tem 10 assentos de classe primeira classe. Quando eu falo primeira classe, não é primeira classe que a gente está acostumado quando a gente fala primeira classe, É, as cabines, Emirates, Etihad. Não. é. É a primeira classe regional e nós temos uma Mas, Economic Premium, 40 assentos de Economic Premium, né? E um fato curioso sobre a nossa operação, a gente só opera com um comissário. Você acredita? ah, e tem alguma razão de ser com um? Também questão de 50 legislação? passageiros, legislação. Se eu botasse Ah, 51 passageiros, eu seria obrigado a ter dois comissários. Como a tá, gente só leva tá. 50, regulamentação, a gente só leva um comissário no avião. Olha só. Fato E, curioso. e é bastante, é assim, é um trabalho, né? Todo mundo trabalhando muito no voo, né? Porque, quer Muito. dizer, em média, os seus voos, você falou o mais longo 2 horas e meia, mas em média deve ser o quê? Uns 40, 50 minutos de voo mesmo, né? De Entre. voo, daí isso dá, mas depende muito. Tem lugar, por exemplo, a gente tem um voo que eu adoro fazer, eu adorava a ponte aérea, né? Voo Aham. curto é comigo, que a minha ponte aérea pessoal hoje em dia é New York para Washington, Washington, New York, são de voo dá 40 minutos, 30 minutos, Ah, dependendo do vento, né? Só que aí entra os problemas de ATC, como a gente estava conversando, Chicago. Eu evito Chicago, quem me segue no meu canal sabe que eu evito Chicago o quanto eu posso. Não porque eu não ah. goste do aeroporto, é porque eu não gosto da operação. Grand Rapids é uma cidade que a gente estava falando sobre. Eu já passei 2 horas e meia para fazer um voo no solo, taxiando, para fazer um voo de 40 minutos. Nossa, mas o que que aconteceu lá em Grand Rapids, no Gerald Ford, Não né? No... foi de gelo, porque tava uma Ah, nevasca em Chicago, todo mundo fazendo de ice, a fila ficou gigantesca, a gente tá na fila para fazer, ficaram 2 horas e meia de táxi para 40 minutos de voo. aí por isso que é bom estar lá na First Class do CRJ, né? Tá Aí o vendo? cara Na vai First lá, Class você come um tá bem amendoinzinho servido. quente, né? E é muito gostoso voar nessas aeronaves regionais, assim. Eu já tive, como eu comentei com você, não no CRJ, não voei ainda, mas em algumas outras aeronaves regionais aí nos Estados Unidos. E é muito gostoso, é um voo gostoso, assim, eu curto, assim. E é uma aviação que você que operou aqui no Brasil em uma linha aérea grande, né, sabe da necessidade das operações regionais, né? Porque é, aqui em Minas, por exemplo, embora tenha lá um voo para Uberlândia, Uberaba, mas assim, dependendo da companhia, é capaz de você ter que ir para Congonhas ou Guarulhos para você chegar em Para Uberlândia. depois voltar. E tem também a infraestrutura portuária, por exemplo, na época que eu estava na Gol, a gente tinha o voo na época do Festival de Folclórico de Parintins, lá no Amazonas. Ah, A gente ia com o 737. A gente não operava com o NG nem o Max, não, com o 800 nem o Max, mas a gente operava com o 700, o que é mais 700. curtinho. Só que Uhum. mesmo assim, a pista de Parintins é muito estreita. E o Ah, 737 ficava muito apertado, a gente não tinha margem para erro ali. E, então, assim, diferente do CRJ, que é um avião menor, uhum. entendeu? A aviação regional, ela poderia é opinião, tá? Mas ela Sim, poderia ser muito mais explorada no Brasil, como a Azul faz com a Conecta ali, alguma isso. coisa.
né? Mas a aviação regional, às vezes, as grandes operando em aeroportos pequenos, não é inseguro, porque se o avião está operando lá, porque a empresa calculou os números, foi feito o que a gente chama de faturamento de pista, fizeram todos os cálculos para aquela aeronave poder pousar e decolar daquela pista com um número X de peso. É seguro. É apenas mais assim, fica mais na mão do piloto, o piloto fica mais tenso ali, que é uma É, operação mais cautelosa. e também tem a questão da própria infraestrutura do terminal para os passageiros. Quer dizer, de repente tem a pista, Também. mas pô, como é que um passageiro de uma companhia aérea internacional, né? Enfim, como é que você vai? Não tem onde atender o passageiro, então esse é o nosso problema aqui, né? E um outro fato curioso sobre isso, né? O pessoal fala, por que o avião não vem para cá? A empresa tem uma pista tão grande na minha cidade, por que o avião não opera aqui? É peso do pavimento, que tem que ter específico para aquele peso da aeronave. Uma coisa importante que a gente não leva muito em consideração, a gente falando em termo eu como passageiro, mas Uhum. agora olhando do lado de cá, que é, por exemplo, a equipe de resgate, a equipe de bombeiros do aeroporto, né? Isso, ela Exatamente. tem que ter uma categoria específica, com veículos específicos, com pessoal treinado especificamente para, de repente, ter um 200 passageiros dentro do 737, dentro do Airbus. Então, tudo isso é levado em conta quando a gente fala em operações em aeroportos. Então, não fica brabo com a empresa se ela não está indo para sua cidade. É que, às vezes, a sua cidade não tem a infraestrutura correta ainda para que possa receber voos. Não tem, e não tem a viabilidade econômica, né, dentro do. Não tem estrutura, não tem a viabilidade, porque a aviação um brinquedo caro, né? O avião É é uma um. torneira, é uma torneira de dinheiro que vai a alguns milhares de dólares por dia. Mas, por outro lado, também é uma máquina de fazer dinheiro quando ele está afinado, né? Entre Sim. oferta, demanda, rota, horário e equipamento certo, é uma maquininha de, É de fazer. uma maquininha de fazer dinheiro, mas é uma maquininha de perder dinheiro operando na forma errada. Então é uma faca de dois gumes. Então, assim, teve atraso? Não desconta no pobre do cara, coitado do balcão. Vamos avaliar o que que é. Porque a empresa também está perdendo dinheiro com o avião parado no solo, É, tenha certeza. Por hora, é, a empresa paga. Pouca gente sabe disso, mas o avião está parado no solo, a empresa está pagando por hora dele parado naquela posição ali no gate. avião Entendeu? foi feito Então, para assim, voar, né? Não para ficar parado, né? não para estar no chão, não. Não é para estar em solo. Porque e também a gente fala que eu perguntei um pouquinho dessa cultura da aviação, né, nos Estados Unidos e tudo, por conhecer também essa cultura aí. E aqui muitas vezes a pessoa não compreendeu ainda o papel, acho que, da aviação e como funciona o serviço, né? Tá muito associado a uma coisa muito de uma entrega que sem as variáveis do clima, dos problemas, das questões técnicas, né? O cara assim, quer dizer, só ele que está indo viajar, mas ninguém está indo naquele Eu avião, né? falo muito sobre isso nos meus vídeos no meu canal. Eu brinco que meu canal é de falar verdades, né? Que o glamour da Uhum. aviação ficou lá atrás e aqui a gente vive de verdade. Então, assim, às vezes, tenho certeza que a tripulação, tanto de pilotos quanto de comissário, não tá satisfeita em estar ali no solo, né? Se eles estão com o avião parado ali é porque algum motivo teve, e esse motivo normalmente envolve segurança, é uma tempestade. Eu tenho até um fato curioso que aconteceu comigo na época que eu estava na Gol. Eu não sei se você lembra, uns anos atrás teve aquele vulcão, acho que foi na Argentina ou no Chile, que explodiu, travou todo o espaço aéreo. Lembro, Eu estava em lembro. Guarulhos meu voo todo atrasado, eu estava em Guarulhos. Inclusive meu voo, se não me engano, era para Porto Alegre o voo que eu ia fazer, ou era para Argentina, não lembro bem. Mas eu só lembro da cena, a gente no DO, né? DO, a nossa sala, a sala de tripulação ali. Vou descer para Uhum. tomar um café? Bora. Eu desci com o pessoal tomar um café, só Ah. que a gente esqueceu. O saguão de Guarulhos estava um caos, era passageiro pegando na gola. Hoje eu posso contar que já tem mais de 10 anos, já não tem mais. Sim, O sim, já passageiro pegou na minha prescreveu. gola. Eu quero chegar no meu destino. Eu olhei, tá, você quer ir? Vai morrer eu, vai morrer você, vai morrer todo mundo. Vambora, aqui eu não tô ganhando dinheiro. Vambora que vai morrer todo mundo. O amigo Nossa, que tava comigo me puxou pela gola. Vambora daqui, tá falando muita besteira. nossa. Quer A dizer gente que é a usava na época até qualquer. a roupa verde até. Nossa, mãe. E,
Porque quer a qualquer custo e acha que o. Sei lá, de repente a pessoa entra no avião, acha que é uma bola de cristal, assim, que ele entra uma porta e vai sair na outra Ah, do outro mas lado e nada aconteceu naquele, não, a naquele aviação caminho, ela é né? feita de variantes. A gente que a gente estava falando até agora há pouco é um roteiro. A gente segue um roteiro, mas esse roteiro às vezes ele sai um pouco do script. E a gente tem que improvisar algumas coisas. Não que a gente faça nada fora do manual, tá? O improviso que eu digo é porque ele sai daquilo ali, sai um pouquinho do trilho e você traz de volta, né? Eu brinco que a aviação é como, vamos botar um queijo suíço. São várias Uhum. fatias de queijo suíço alinhadas. São vários furinhos nessa fatia de queijo. Mas só que os furinhos não são alinhados. Então, assim, as barreiras que nós temos de segurança. Passou um, passou outro, vai passando e a gente vai trazendo de volta até chegar naquele queijo que não tem furo nenhum e ali para, que é onde para a segurança de voo antes que seja cometido o acidente. E a aviação ela é de variantes. Então a gente tem meteorologia, né? Às vezes está chovendo muito na localidade que a gente está indo pousar, não vale a pena nem decolar. Porque se o avião decola, falar, vamos tentar pousar lá. Diferente da aviação executiva, que na aviação executiva a gente vamos tentar. Vai que vai, se der, deu, se não der, a gente aterra. Eu Tá, não gostava muito disso, tanto que eu não fazia, para os artistas que eu vou, eles sabiam disso, né? No tá. início tive algum problema sério com alguns artistas que eu falei, não vamos, a Marília foi uma, até que depois ela entendeu e, cara, eu falava não, ela sabia não, não vamos. Você acha que a gente deve ir hoje ou amanhã? Vamos hoje porque amanhã a previsão é de chuva. Não, vamos amanhã porque a previsão para hoje é de muito nevoeiro à noite, não vale a pena arriscar. E e assim, a aviação não vale a pena decolar. Porque se decolar, imagina só você. Vamos botar um voo que está ali com 10 mil toneladas de combustível, 8 mil toneladas de combustível. Você vai consumir 4 mil para ir, chegou, não Uhum. voltou, consumiu mais 4 toneladas de combustível. Com o preço do combustível, a empresa paga por isso também. Então, assim, no final das contas, o prejudicado acaba sendo você, porque acaba tendo que repassar esse custo todo adicional lá na Isso. frente para o próximo passageiro. Que não estou defendendo a Sim, classe das sim. empresas, mas tudo tem uma balança. Então, não sou só eu que ganho. Os pilotos não ganham por estar parado no sol. A gente só ganha quando a gente está com a porta fechada do motor girando. É ali que a gente começa a ganhar. Então, para a gente também é expendioso estar ali no solo. Se a gente está ali no solo é porque alguma coisa aconteceu, a gente precisou estar ali. Então, não fiquem bravos com a gente, por favor. A aeronave em solo nessas situações não é bom negócio para ninguém, né? Não Não. é para passageiro, não é para ninguém. O bom negócio é estar circulando. Agora, faz parte do negócio os cancelamentos, as situações de essas variáveis. Aí tem um amigo meu que, na época que ele, nos anos 90 ele estava tirando o PP, né? Tirou o brevet dele, tudo, e o pai dele tinha um avião. E o pai dele sempre falava voar, e no caso ali, a gente muito novo tal, sempre de manhã. 7 horas, acorda cedo, piloto novo tem que acordar cedo, entendeu? Chegar cedo no aeroclube, voa cedo e volta cedo também. Não vai Volta ficar cedo. inventando. Aqui na empresa a gente tem sistema de bid e de escala, né? O que quer dizer isso? A gente monta a nossa escala para onde a gente quer ir, nos horários que a gente quer ir. E de Ah, acordo com a senioridade que você tem, você pega. Não é como no Brasil que eles você vai lá e te jogam aquela lá, escala e pronto. Não. Aqui eu ah, escolho para onde eu quero ir, né? Isso olha que é só. legal, é bem legal. E o sistema de bid. E assim, normalmente eu faço meu bid, meus voos todos começando de manhã e terminando bem cedo, né? Uma vantagem da regional, o pessoal me pergunta muito. Pô, Chico, por que você não vai para volta para o Boeing, vai para uma empresa grande? Uhum. Passar 8 horas sentado dentro da cabine de comando do avião, né? Vocês têm ideia? Vocês estão vendo na imagem ali, não é uma coisa muito confortável você passar 8 horas sentado, né? Porque hoje, por exemplo, se a gente precisa ir no banheiro, após o acidente de 11 de setembro, todo mundo sabe, alguns acidentes que aconteceram, a gente não pode mais ficar um piloto na cabine. Então, assim, para ir no banheiro, antigamente eu saía para jantar, ia lá no fundo, na galley traseira do avião, a gente fazia Aham. o Brasília Orlando pela Gol, a gente ia lá, posso falar também que já prescreveu. A gente ia lá Tá. pro fundo, almoçava na galha lá do fundo, poder esticar a perna, que eram 8 horas de voo. Você Ou imagina ficar é. 8 horas de voo sentado, você teve no salão do Boeing, ali, sem se mexer ali, não pode nem ficar em Nossa. pé. Então, é uma vantagem, assim, grande. Hoje em dia é difícil até para ser no banheiro, que tem que entrar um comissário, tem que isolar a porta da frente, é todo um procedimento que tem que ser feito. Uhum. E no Uhum. caso do CRJ é mais engraçado ainda, porque o banheiro do CRJ fica, só tem um banheiro
no 550 e fica no fundo da aeronave. Ah, fica lá no fundo. Fica no fundo. E quando eu preciso ir no banheiro, o comissário entra na cabine. Tem Aí que. quem precisa ir no banheiro tem que atravessar o corredor inteiro, os passageiros inteiros para ir no fundo. A gente costuma falar que é a caminhada da vergonha, que os passageiros vão estar todos te olhando ali, sem ir pro É, banheiro, cara, só filmando, né? só Ó, aqui, filmando. ó. O que você está fazendo aqui? Aqui, Essa pessoal, essa operação, conversa é muito essa foi, gostosa com o Chico aqui, ó. Eu tô compartilhando aqui o Instagram do Chico. Fala, vai falando, Chico. Fala aí essa operação aí, eu tava pousando, se não me engano, foi em, não lembro. Ah, É, foi aqui. em Syracuse. Essa foi em Aqui. Syracuse, estado de Nova York. Uhum. E eu pousei com 10 minutos de voo, o avião tava assim, ó, congelado, as asas todas. Não tinha 10 minutos de Nó- voo que tinha pousado. Nossa. A nevasca pesada. É, todo mundo me pergunta, é complicado pousar com a pista assim? Que a gente pousa, eu pousei nesse dia com a pista, ela tava basicamente assim, branca de neve, coberta de neve. Ela Nossa. realmente aumenta os riscos, né? A Uhum. gente tem um procedimento para isso, para evitar derrapar, que é não usar o freio, vou usar mais o reverso dos motores, né? Que é para ajudar ele a parar do que aplicar o freio. Quando aplicar o freio, aplicar devagar. Nesse dia específico, eu pisei no freio, dei um toquinho para ver como é que tá a situação. O avião daquela, oi, opa, volta, não vai não, segura, Segura, segura. segura que. E a gente usa a pista inteira para pousar, mas é bem a operação com gelo. Eu brinco que a neve é bonita nos primeiros 5 minutos. Passou de 5 minutos, a neve deixou de ser bonita. É. Então, assim, é sofrido para a gente, é sofrido para o avião. Na verdade, para o avião, por incrível que pareça, tá, pessoal? O avião ele prefere voar num clima como esse de nevasca do que num dia de verão intenso. Ah, O motor tem mais performance. Porque o ar tá mais denso, não tá tão. O caso do calor, não tem, a gente não tem que reduzir tanto o motor e tudo mais. Então, a performance do avião ela aumenta muito mais em dias de tempestade, em dias chuvosos, do que em dias ensolarados e bonitos de praia. Tenho perfeito, certeza, tá perfeito. vendo? Pouca gente sabe disso. É, e agora confirma se está certo, então, isso que eu já ouvi falar, mas aí você pode me confirmar que no caso lá nos Emirados Árabes, né? Quando voltarem os voos, se Deus quiser, tá voltando, né? Mas muitos dos voos são iniciados na madrugada exatamente pela questão do calor. É isso mesmo, Exatamente isso, né? porque o motor acaba perdendo performance. O melhor exemplo disso, todo mundo, o voo da Copa, né, ela fazia, não sei se ainda faz, Panamá, Porto Alegre, que é o Faz, voo mais faz. longo que ela faz com o 737. No verão, esse voo ele só decola e pousa, ele só decola, de Porto Alegre de madrugada. Porque o horário no regular dele é decolando de tarde, de manhã, tardezinha, só que no verão ele não consegue. Porque a performance do motor, ela reduz tanto para o peso que eu tenho que levar que eu não tenho performance suficiente para decolar. Durante a decolagem do 73, principalmente do 737, todos os aviões têm, né? Mas 737 a gente tem alguns procedimentos. Por exemplo, vamos fazer o derated do motor. O que eu quero dizer isso? Eu estou mentindo para o avião, eu tenho 27 mil libras de empuxo por motor. Eu vou mentir para ele reduzir aquilo, para eu não preciso forçar tanto o motor. Só que durante o verão é tão complicado que eu precisaria de 29 Tá, quilonewtons de empuxo para decolar o avião, não mais 27, que é o máximo que o avião poderia me dar, que ele tem performance. tá. Então a gente fala o procedimento, desliga as bleeds, vamos decolar com o APU ligado, sem pressurização. São vários procedimentozinhos. Esse é meu hobbyzinho, né, que eu faço, adoro, moto, Você está pilotando outra nave aí. Tem a outra aeronave, nave. essa daí é uma nave da Harley. É Harley E que você por incrível, pilota? É uma Harley, uma Electra Glide. Por incrível que pareça, eu vou para o aeroporto trabalhar de moto, tá? Olha! Eu deixo a moto no estacionamento do aeroporto, eu boto a mala como ela é grande, a minha mala e minhas bolsas vão nos bolsos atrás, e Ah, eu vou de moto trabalhar que uniformizado. show! Good, que show, hein? Eu já Olha, que chego do legal. trabalho aliviando o estresse. Não, é um lifestyle, né, Chico? Porque a aviação, né, e os amigos pilotos que eu tenho, graças a Deus, a gente vê que, meu, é uma paixão, mas assim, é um estilo de vida também, né, cara? Porque você tem que gostar, você tá muito envolvido nisso, é sua vida ali, né, no comando, e muito estudo, muita dedicação, também ausência da família, né?
que não deve ser fácil gerenciar isso também, né? Porque Não, essa é a parte mais difícil, você gerenciar a rotina de trabalho, tá? Porque assim, a gente tem uma escala apertada, eu passo aqui, normalmente eu passo 4 dias voando, né, fora de casa, 2 dias em casa. Eu passo mais tempo num quarto de hotel do que em casa no final do mês, é, mesmo com os dias de folga. E não é só o nosso cansaço na aviação. O pessoal fala, pô, mas como é que você fica cansado? Você está sentado o dia inteiro no ar-condicionado? Nosso cansaço não é físico, tá? Não é como um cirurgião onde está em pé ali com 8 horas de cirurgia, com a perna queimando, mas está operando. E o cirurgião tem um cansaço mental e físico grande. O nosso sim. cansaço ele é muito mental, né? Porque a gente tem ali 50 vidas, 200, 300, 500 vidas dentro. Eu acho que o A380 leva 400, 600 pessoas, não lembro o número É certo. 400 e, dependendo da configuração, vai Quatro- 400 e 480, alguma né? coisa, 480 É, pessoas. E assim, a gente lida com passageiro, tripulante, manutenção, controle de tráfego aéreo. Eu falo nos meus vídeos, eu não tenho problema em falar isso aqui. Por exemplo, os Estados Unidos agora estão enfrentando um problema muito sério, né, com o controle de tráfego aéreo. Eles estão aí com. Também estão precisando de gente para trabalhar, então é. estão reduzidos. Esse dia pra trás eu tive 6 horas de atraso. O meu último post que eu fiz, acho que no Instagram, estava com 6 horas de atraso no meu voo, porque o controle de tráfego aéreo entre Washington e Nova York não tinha controlador suficiente para demanda de aeronaves e começaram a atrasar voo, foram 6 horas de atraso. Aí você imagina, que nesses 6 horas de atraso, para gente tripulante, o avião Uhum, está com a APU ligado, eu estou consumindo uhum, combustível, então eu tenho que começar a controlar o combustível, porque senão tem que uhum, chamar o caminhão de novo para abastecimento. uhum, Passageiro que não vai mais viajar, então já é cálculo de peso e balanceamento. Se tiver passageiro a bordo, como foi o caso nesse dia que a gente ficou com o passageiro 2 horas a bordo, a gente tem que trabalhar porque é a regulamentação. Então, assim, é nosso papel controlar tudo isso. Pô, tô 2 horas de solo. Aí eu tenho que chamar a comissária, cara, oferece serviço de bordo para eles no solo. Vê se alguém quer desembarcar, porque eu tenho que voltar pro portão. Não, não vamos voltar pro portão. Uma situação engraçada comigo também, eu estava taxiando em Nova York, indo para Buffalo, uma distância de 40 minutos de voo, com duas uhum, horas e meia de solo, aguardando nevasca, tempestade de neve, vento. Aí, o engraçado, eu liguei para a empresa, na hora a gente usa o rádio da empresa, e falei com a empresa, ó, tô recebendo aqui, vou ter que voltar pro gate. Aí vira o meu ah, despachante de voo, voltar pro gate não é uma opção. Ué, por que não? A fila de espera para voltar está em 3 horas. nossa, Vai! melhor você ir, vai embora. Melhor você ir, vai! É, E foi um voo que durou 4 horas. O voo que era para durar 40 minutos durou 4 horas no total. Né? Então, assim, é passageiro que pousa ali, que pousa mal-humorado, aí quer brigar com o comissário. É uma série de coisas que a gente tem que lidar. É aquilo que eu falei, variantes, e você acaba tendo um cansaço mental muito grande. Tá? Então, o cansaço do piloto ele tem um físico, ele é mais mental, na minha a- opinião. ó, que relato bacana e a gente conhecer, né, e tentar entender como é que é a rotina de um piloto, né, nos Estados Unidos com esse relato do Chico. E aqui, ó, a gente tá fazendo um tour aqui com o Chico, aqui no avião dele, aqui no CRJ, aqui. Esse é o CRJ e seus gabinetes. E os gabinetes, ó, ele explicando aqui, olha que bacana. E aí eu convido a audiência que quiser acompanhar o Chico nas redes sociais, todos os links que eu estou mostrando aqui estarão na descrição desse episódio. Ô Chico, eu vou caminhando para o final, porque assim, Vamos lá. esse voo aqui poderia ser um voo aqui de. Esse é um de 8 horas, hein? Porque pauta, e você viu que eu tenho um monte de pergunta para fazer. Mas eu vou aqui aproximando para Grand Rapids. Tá, vou aproximando para Grand Rapids aqui nesse nosso voo. Tripulação preparada para o pouso. Preparando para o pouso, mas tenho ainda algumas perguntinhas de saber o seguinte: quando que você surgiu assim sua vontade de começar a compartilhar esse conteúdo em rede social? Como é que é para você isso também? É, tipo assim, que eu te acompanho, eu sei que eu vejo que você gosta, você está curtindo, a gente sente que você está falando com a gente, né? Com Então, os entusiastas da aviação. Mas quero saber para você, assim, como é que é para você essa, esse trabalho também, né? Acaba sendo uma tarefa também.
Eu comecei com o canal no YouTube, né, fazendo vídeo de Flight Simulator, tentando desmistificar um pouco, ensinar o pessoal, até para quem está começando. Eu tenho vários amigos, que eu chamo de amigos hoje, que começaram assistindo meu canal, aprendendo comigo como voar. Hoje estão na Azul, estão na Gol, estão na TAM. É bem legal você ver isso. E dali, quando eu comecei com o Instagram, eu sempre fui muito tímido desde adolescente, tá? Sempre fui muito tímido. Muito. Ao extremo. E quem vê não acredita. Eu tô achando, mas como assim? Eu era tímido, assim, não conseguia. Como meu pai era militar, me mudava o tempo todo, eu ficava quase um ano para conseguir fazer amigos novos, devido à minha timidez. Eu não saía de Ah, casa. Eu era muito tímido, realmente. tá. E com o passar do tempo, me soltei. E assim, o Instagram ele veio como. Todo mundo sempre falava assim: nossa, você é piloto dos Estados Unidos, que glamour. Nossa, é muito fácil ser piloto dos Estados Unidos. Ah, ser piloto é fácil. Tem certeza? Aí uma vez eu brinquei com um amigo, tem certeza que é fácil? Vou te mostrar minha rotina, me segue no Instagram. E comecei a Ah, mostrar e o pessoal começou a gostar dessa rotina e de ver. O meu canal no Instagram eu não mostro o glamour. Ai, vamos pro hotel 5 estrelas. Hoje eu tô no restaurante comendo aquela costelinha de porco com barbecue. Não. Eu mostro a realidade acordando às 5 da manhã, saindo do hotel às 4 da manhã, às vezes, enfrentando 17 horas de jornada de trabalho e indo pro hotel embaixo de neve, a van atolando, a gente tem que empurrar a van no meio da neve. putz. Então, isso é que eu mostro no meu canal, dia a dia. Tento mostrar para vocês o avião, né, o máximo que eu posso. Infelizmente, a regulamentação não permite a gente filmar mais dentro da cabine em voo, né, a não Uhum. ser com algumas situações especiais. Mas assim, eu tento mostrar para mostrar no meu canal do YouTube o dia a dia, a rotina, onde eu estou indo para os aeroportos menores, que muita gente nem sabe que existe nos Estados Unidos, né? É. Então, eu tento mostrar um pouco isso e usando o simulador sempre para poder mostrar, como eu não posso mostrar a cabine real, a gente mostra dentro do simulador exatamente o procedimento que eu faço. Exatamente, é. E para fechar, eu queria te perguntar exatamente sobre o simulador. Como hoje o simulador ele é importante para alguém que está querendo iniciar na aviação? Qual a importância né, com tantos recursos que tem hoje, né? Além do simulador, profissionais como você que se dispõem a criar tutoriais e facilitar e compartilhar conhecimento. Qual que é a importância aí para quem quer seguir nessa carreira como piloto de avião? Ter um simuladorzinho, já começar a acompanhar esses vídeos, enfim. O simulador de voo, hoje eu vejo ele, eu falo que ele é uma ferramenta, ele é um jogo, não deixa de ser um jogo, é um jogo de computador, tá? Mas ele também é uma ferramenta de treinamento. Tá? Porque ele proporciona, por exemplo, agora na imagem está vendo o CRJ. Como eu falei, na transição para minha empresa, a minha turma começou com 12 e duas pessoas com muito mais experiência que eu não passaram na prova porque não conseguiram se adaptar à filosofia do avião. E todo dia eu levei no meu laptop, todo dia eu estava no simulador de voo, praticando, olhando onde estava cada coisa, praticando o procedimento, checklist, tudo isso. Então, você que está começando na aviação agora, vai entrar na parte de IFR. O simulador de voo caseiro é uma excelente ferramenta para você treinar o teu IFR. Dessa forma, quando você chegar para fazer a sua lição no seu aeroclube, você vai estar treinado, você não vai ter surpresa, você não vai repetir lição, vai economizar dinheiro. Então, assim, as escolas me perdoem, mas é a grande verdade. Então, você vai economizar dinheiro. E no seu treinamento na carreira profissional, você também vai se destacar, porque você já vai chegar pronto, né? Por exemplo, meu filho, para quem não sabe, vou dividir com vocês, semana que vem ele começa aqui na GoJet junto comigo. Ele está começando o curso para ser primeiro oficial aqui na empresa comigo agora dia 17. Parabéns, parabéns. É o Obrigado. Francisco também, né? É o Vou voar Francisco. junto. Francisco também, vamos voar juntos se O Deus Chico quiser e o em junho e Chiquinho. julho. Chico e É o Chiquinho Chiquinho. vão estar dividindo cabine juntos aqui na empresa. E Que óbvio que eu vou top, dividir com meu. vocês. E eu falo para ele, use o simulador, use e abuse. E ele abusou do simulador, né, durante a formação dele na empresa, a empresa que ele antes ele estava, ele voava Caravan para Bahamas todo dia. E quando ele começou no Caravan, né, eu sentei com ele no simulador, como eu voei Caravan na Amazônia há muito tempo, eu fui ensinar um pouco Uhum. do Caravan para ele, e ele se destacou na empresa dele, porque ele usou muito o simulador para fazer procedimentos, para treinar. Então, você que está começando na aviação, está pensando em começar, use o simulador.
E também para aqueles pilotos que já estão na empresa, não se acomodem, usem também o simulador para praticar. Vocês vão chegar no, no dia do cheque de vocês no simulador anual, vocês vão estar com tudo fresco na cabeça que vocês não podem executar. Eu vejo assim, até hoje eu não tem como eu virar a câmera aqui e mostrar meu setup, mas eu estou sentado Uhum. na minha cadeira do computador aqui agora. Né, Tá. eu tenho um mini cockpit aqui onde eu estou falando, atrás de mim, aqui Que na minha legal. frente. Vocês não Que podem ver, mas eu legal. tenho um mini cockpit aqui, painel do Boeing, painel do Airbus, FMC, yoke, manche, pedal. Ó. Eu gosto porque eu treino. É a oportunidade que eu tenho de Uhum. treinar os aviões que eu não voo mais, o Boeing. Ah, você não lembra do Boeing? Lembro, por quê? Eu pratico no simulador. Você lembra do Airbus? Lembro do Airbus, porque eu pratico no simulador. Que Então, é uma legal. forma de você manter current, né, que a gente chama de se manter, não válido, mas se manter fresco na memória com os procedimentos do avião. Isso. E é o famoso fazer a lição de casa. Tá sempre fazendo a lição de casa, revendo. E é como um Sempre. exercício, né? Uma atividade. Ah, o cara gosta de nadar, correr, pedalar, subir montanha, sei lá. Então você tem que praticar todos, né? Você tem que. Todos. Ah, mas um recado muito legal, inclusive, eu vou só tirar aqui o compartilhamento de tela, que eu vou caminhando para o final, que é o seguinte, que eu conheci pessoalmente o Chico Nassif em um evento que é o Expo Aviação Virtual, que foi episódio aqui no podcast Outra Visão, que o Chico veio dos Estados Unidos para um evento em São Paulo, eu conheci pessoalmente lá e fiz o convite aqui para nossa conversa, que agora deu certo, Foi um grande prazer. e, e que o legal é isso, é ver que realmente você está super envolvido com esse universo, e com essa comunidade dos simuladores de Da voo, né? Que tem uma simulação. galera aí apaixonada, né? É Tem, assim. tem. Inclusive É, vai ter uma feira agora esse ano, em junho, dia 12 de junho, eu acho, se não me engano, aqui nos Estados Unidos. É a maior feira de simulação do mundo. Vai ser uau! em Minneapolis. Eu estarei lá. Ah, for sure, tenho certeza. E o Cassiano e os meninos lá precisam ir na feira lá também, né? Pra ver se traz alguma novidade aí pra gente aqui. Ano passado eu encontrei com eles lá, eles estavam, né? Esse ano Aham. eles devem estar de novo. É uma feira muito grande. Se vocês têm oportunidade, gostam de simulação, vamos lá na feira. Eu vou estar lá nos 2 primeiros dias. Terceiro dia tem que voltar para trabalhar, que eu já sei que a escala não posso pedir mais do que 2 dias de folga consecutivos. Entendi, entendi. Ah, mas legal demais. Chico, eu vou caminhando aqui para o final. Primeiro agradecendo muito muito a você por aceitar o convite, por disponibilizar um pouco do seu tempo aí na sua folga em solo para conversar comigo, compartilhando um pouco da sua história, da sua trajetória sobre os aviões, esse universo que eu sou apaixonado aqui, a audiência do podcast sabe como eu adoro trazer esse assunto aqui para a pauta da conversa. E para a gente fechar esse nosso papo hoje, eu gostaria que você deixasse um recado, uma mensagem final, pode ser uma reflexão, enfim. Você que compartilha tanto na sua rede social reflexões também, que reflexão e mensagem final você poderia deixar aqui hoje para a nossa audiência? Eu gosto de trazer essas mensagens. O final de uma página não indica que você chegou no final do livro. Você tem outra página. E quando acabar esse livro, a gente abre outro e continua escrevendo o nosso caminho. É isso aí. É isso aí, Chico Francisco Fortes, comandante Fortes, Chico Nassif. Muito obrigado e bons voos Eu que sempre. agradeço. Valeu, galera. Tchau, Tchau! tchau.